Mais uma vez eu saudo os amados irmãos em Cristo Jesus, na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar essa mensagem gravada aos irmãos do Facebook, do Orkut. Essa mensagem, uma mensagem de fé para o meu coração, para os vossos corações. Essa mensagem se intitula-se Os Heróis da Terra. Encontra-se no texto base de Juízes, capítulo 6, versículo do 11 ao 17. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é isto de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo, de que és tu que falas comigo. O que nós podemos ver hoje, amados irmãos, colegas, amigos, conhecidos da minha rede de contatos. Hoje vemos que muitas pessoas tiveram em particular destaque no contexto tanto bíblico, nos quais mencionaremos nos minutos a seguir, quanto na atualidade. Se vermos na atualidade, muitas pessoas hoje têm, em particular, destaque. Pessoas políticas no destaque nacional em seus respectivos países. Pessoas no nosso convívio familiar, em particular destaque no nosso convívio entre os nossos amigos, ou seja, todos, desde os primórdios da antiguidade até os dias de hoje, têm seus destaques através de seus feitos, através de suas ações, através de suas atitudes, ou seja, atitudes, conceitos, destaques, ora estes que demonstram, por muitas vezes, a nossa admiração, sejam por feitos, sejam por coragem, sejam por bravura. E não muito diferente disso também é o que nós abordaremos nestes subsequentes minutos,
tendo como base o livro de Juízes, o Velho Testamento, no capítulo 6. Pessoas estas, como nós já vamos mencionar agora, vamos destacar uma. E tendo estes o privilégio de receberem o adjetivo de heróis, sejam heróis da sua vida hoje, estamos agora falando o herói bíblico, por nome Gideão, pois o seu adjetivo principal era de um herói. Pois a qualidade, meu amado irmão, minha amada irmã, colega, amigo, amiga, superaram, em sua época, todos dos seus amigos. Todos nós hoje temos um herói, seja na infância, seja na adolescência, e digo que quando ao chegarmos à fase adulta, onde já não mais acreditamos nos heróis da infância, vemos que os heróis da infância eram historinhas, com letra E, com letra E. E hoje vemos que os heróis de verdade se fazem com letra H. São histórias com H, dos quais remanescem os seus heróis, os verdadeiros heróis. E no contexto bíblico, no herói da fé, vai nos dar mais uma impressão para que nós saibamos que precisamos de alguém que haja com bravura e coragem para defender-nos em momentos mais vulneráveis. E Gideão, em sua época, em sua aldeia, no meio do seu povo, ele fez tudo para defender os seus amados, do seu convívio, da sua comunidade e da sua família. Então, na verdade, meu amado amigo, minha amada amiga, irmão e irmã, será que hoje precisamos de um herói para ajudar-nos a sentirmos seguros? E a pergunta que eu digo para o amado, amada, neste dia, pergunte para si mesmo, qual é o seu herói? Qual é o seu herói? Perdeu no passado heróis, perdeu nos sonhos antigos heróis e viu que quando cresceu, agiu como adulto, ages como adulto. E hoje quem será? Será que ainda vivemos no meio de heróis? Será que os heróis ficaram na antiguidade somente? Será que existem heróis hoje? Mas a pergunta principal, qual é o seu herói? E digo para os amados, escolhi para a mensagem desta madrugada, neste dia, um personagem muito conhecido, nos quais a palavra do Senhor diz no Velho Testamento, no livro de Juízes, e o seu nome era Gideão. Gideão, Gideão. Quem era Gideão? Quem era Gideão? Homem que dentre todos os juízes de Israel teve uma percepção diferenciada. E é com ele que aprenderemos algo precioso para suas vidas, à luz da palavra de Deus. Por isso, amados, vamos abrir nossos corações e saciemo-nos do alimento celestial para a nossa vida. Para o alimento celestial para a nossa vida. O alimento celestial para a nossa vida está em mergulharmos diante de Deus e na sua palavra e analisarmos o quão valorosos são os conceitos bíblicos de antes aplicam-se também hoje. Histórias acontecidas aplicam-se também às que estão acontecendo e às que ainda acontecerão. A Bíblia diz que depois da morte de Josué, o povo de Israel cambaleou por mais de 3 séculos, nos quais não havia rei em Israel. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 17, versículo 6, capítulo 21, versículo 25, que cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia tudo ao seu bem-querer. Estavam se esquecendo
da promessa que Deus fez para eles, dos grandes livramentos que o grande Yahvé dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, fizera aos seus. Contadas essas palavras, não somente em escritos, mas também oralmente, de pai para filho. E nessa época, sem rei em Israel, durante esse período se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O povo obedecia a Deus por algum tempo, e depois afastavam-se dele. Será, meu amado irmão, minha amada irmã, que hoje isto não é diferente? Será que muitas vezes não obedecemos a Deus, não obedecemos a tua palavra, não obedecemos os seus princípios, e de repente, por uma palavra que nos deixou tristes, por uma falta de vigilância de nossa parte, por uma falta de entrarmos e adentrarmos mais a espiritualidade com o nosso Deus, em jejuarmos, em orarmos, em vigiarmos, acabamos então, mais uma vez, afastando-se do nosso Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor diz que Deus é fiel para conosco e Ele não retarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham por tardia, mas Ele é fiel em cumprir a sua palavra, em tudo que lhe apraz. Nossa palavra muitas vezes, irmãos e irmãs, amigos e amigas que me ouvem neste dia, as nossas palavras podem voltar atrás, os nossos conceitos podem mudar, os dias podem fazer-nos diferentes, de maneira positiva ou negativa. Assim é a nossa vida cristã. Por muita falta de vigilância de nossa parte, afastamos-nos da presença de Deus. Muitos hoje acham que servir a Deus é algo fácil. Eu digo para os irmãos e as irmãs que isto não é fácil, isto é mesmo difícil. Mas não é impossível, porque o nosso próprio Jesus disse, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, era o verbo se fez carne, o verbo era Deus, habitou no meio de nós e vimos a glória do unigênito do Pai. O nosso Jesus, quando cá veio, quando cá viveu, foi julgado, foi perseguido por fazer a vontade do Pai. E foi o nosso grande Yeshua HaMashiach de Israel, Jesus Cristo prometido, Emanuel, o Deus conosco, perseguido por nós, e foi ele moído por nossas transgressões. Para que você e eu, hoje, nós tivéssemos refrigério para nossas almas. E voltando na história de Gideão, quem era o nome? Quem era o jovem Gideão? Que o livro de Juízes nos diz. O nome Gideão, traduzido do hebraico, quer dizer talhador ou destruidor. Gideão era filho de Joash, que é Joás, da tribo de Manassés, uma das 12 tribos de Israel. Também foi chamado, em Juízes capítulo 6, de Jeru-Baal, que significa Baal, que vire. E também Jorobesete, lá em 2 Samuel capítulo 11, que significa contenda com o ídolo. O jovem Gideão, a Bíblia Sagrada nos diz que ele habitava na cidade de Ofra e foi escolhido por Deus de um modo extraordinário para libertar o povo israelita do jugo dos midianitas, sob o domínio dos quais Israel naquela altura vinha sofrendo pelo espaço de 7 anos. 7 anos sofrendo. Imagine uma pessoa, uma comunidade, uma família, um povo sofrendo por 7 anos, ininterruptos, 7 anos de provocações, 7 anos de dificuldades, 7 anos de morte, 7 anos de derramamento de sangue, 7 anos de injustiça. E a Bíblia nos diz que os inimigos ferozes e cruéis destruíam todos os anos os produtos da terra de Canaã.
à exceção dos que podiam ser escondidos nos retiros fortificados das montanhas. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nossos dias são dias de luta, de labor incansável para conseguirmos algo. Imagine só se de repente, como muitas vezes acontece na vida de muitos, e quem sabe na vida até de si, possa até estar a acontecer agora, muitas vezes lutasse tanto tempo para conseguir, para angariar para si os seus sonhos, os seus desejos, sejam eles ora materiais, ora eles espirituais, ora eles sentimentais. E de repente uma enfermidade os tirou de si. De repente uma desilusão tirou de si. De repente uma fatalidade, uma tragédia o tirou de si. Ou seja, imagine isto durante 7 anos. Imagine durante 7 anos você plantando o fruto. Talvez o fruto na sua vida, meu irmão, minha irmã, talvez seja uma plantação. Talvez essa plantação não seja somente uma plantação de verduras, uma plantação de alimentos, mas também uma plantação de sonhos, uma plantação de objetivos em sua vida, uma plantação que você gostaria que fosse ela aproveitada a nível de saúde, aproveitada a nível de vitórias completas para você, para seu cônjuge, ou também para os seus amados e queridos familiares. E de repente, por 7 anos ininterruptos, o povo de Deus teve destruído tudo que plantavam. E para ter alguma coisa, deveriam ter escondido em retiros fortificados nas montanhas. Será que hoje, meu irmão, minha irmã, meu caro digníssimo amigo e amiga da rede de relacionamentos, Orkut, Facebook e os demais, será que você tem conseguido fortalecer-se ao ponto de ter forças para que todas as vezes que os seus inimigos cheguem, você possa entrar em montanhas fortificadas e esconder aquilo que plantaste ao decorrer dos anos, ao decorrer de sua vida? Talvez as suas forças ainda não estão tão grandes. Talvez as suas forças não estejam tão firmes ao ponto de você ter mais uma vez coragem para subir a montanha. Coragem para achar no meio das rochas uma gruta, quem sabe, inacessível. Quem sabe ali não poderiam ali roubar o que é seu. Assim foi para o povo de Gideão. Mas a Bíblia diz que foi Gideão o 5º juiz de Israel, que julgou os israelitas pelo espaço de 50 anos. Mas também Gideão recusou ser rei de Israel em seus dias. Por que ele recusou de ser rei? Quem sabe porque Israel abandonara a Deus e estava numa condição muito debilitada. Israel estava debilitada pela altura das perseguições. E atemorizado o povo estava pelos ladrões midianitas que saqueavam o país e faziam a vida intolerável. Quem sabe Satanás tem feito vossa vida estar sendo saqueada dia a dia, hora após hora, minuto após minuto. Quem sabe a sua vida possa estar sendo saqueada. Talvez os seus sonhos possam estar sendo roubados. Quem sabe seus sonhos podem estar sendo tirados de você de maneira abrupta, muitas vezes sem você menos esperar. Talvez sejam bens materiais, talvez sejam o seu bem espiritual, o seu bem sentimental. Quem sabe os filhos esqueceram de si. Quem sabe o amor de filho foi trocado, quem sabe, pelo amor do mundo. Quem sabe o amor do seu cônjuge foi trocado pela desconfiança, pelo ódio, quem sabe até por mal seja, pela traição.
Não se sabe, cada um tem um problema, cada um tem uma situação. Mas voltando a Gideão, este era o homem que Deus escolheu, irmãos, para livrar Israel da mão dos inimigos. Então, nesta madrugada, nesse momento em que você está a ouvir esta mensagem gravada, vamos analisar as atitudes de Gideão. E digo mais, segundo as suas próprias palavras, o que a Bíblia nos diz, Gideão era pobre, alguém que aos olhos da sociedade não merecia crédito ou confiança. Mas se analisarmos bem, veremos que provavelmente durante a noite Gideão colhia o trigo, e durante o dia ele malhava o alimento no lagar, que era o lugar onde se usava para pisar a uva, pois o trigo era batido na eira e não no lagar. E vemos aí, irmãos, que isso mostra a vontade de Gideão, de ter suprimentos para sua família, ou seja, de tentar esconder o máximo possível para evitar que os seus inimigos não roubassem, não levassem seu alimento, e para que os seus ficassem passando a fome. Ou seja, Gideão era um homem que Deus escolheu para ser um canal de bênção na vida, não somente dos seus, os quais ele protegera com sua própria vida e seu próprio esforço e suor, mas a vida de sua comunidade, a vida do povo de Israel. E digo mais, irmãos, quem sabe sobre nós está a responsabilidade de não somente protegermos a nós mesmos, mas também está sobre nós a responsabilidade de protegermos os nossos amados, familiares, nossos filhos, quem sabe nossos pais, quem sabe uma pessoa que nós queremos bem, nosso vizinho, quem sabe um amigo, uma amiga de longa data. Mas antes, e voltando à mensagem, antes de aprendermos com o grande homem Gideão, vamos aprender um pouco sobre o inimigo que amedrontava Israel. Por acaso você sabe quem é o seu inimigo hoje? Vamos analisar hoje, nessa altura do campeonato, quem é o nosso inimigo. Seu inimigo será você própria? Será os seus desejos, os seus anseios negativos? Quem sabe será alguém que persegue no trabalho? Quem sabe alguém que persegue na família? Quem sabe mais a fundo, por todas as coisas que acontecem negativamente em nossa vida, existem as mãos de Satanás, que influenciam pessoas para nos perseguirem, que tenta colocar termo aos nossos sonhos, à nossa saúde física e espiritual, e colocar termo à união em nossa família, em nosso relacionamento conjugal, ou para aqueles que ainda solteiros estão, para o seu relacionamento inicial de namoro, quem sabe de noivado, uma premissa para o casamento. A Bíblia diz, Juízes capítulo 6, versículo 3, sobre quem eram os inimigos de Israel. A Bíblia diz que quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus ali mandava juízes para livrá-lo das mãos dos inimigos. O povo resgatado serviu ao Senhor durante o resto daquela geração, assim começando novamente um novo ciclo. Israel, irmãos, havia se desviado dos caminhos do Deus eterno, o Deus de Israel, e descambalado para a idolatria. E a Bíblia diz que, como alerta ao povo rebelde, Deus permitia que o inimigo os oprimisse. Quem sabe muitas vezes, irmãos, você já conheceu a palavra de Deus, conheceu as promessas do Senhor para a sua vida. E quem sabe você virou para o lado e esqueceu daquilo que Deus poderia então ter para você, ter para si. E às vezes ali esqueceu. E Deus permitiu então que o inimigo lhe oprimisse. Mas muitas pessoas dizem assim, porque Deus permite que o inimigo me oprima, ou que o inimigo toque em minha família, toque em meus sonhos, em meus desejos. Mas a Bíblia diz também que Deus é justiça. Deus se retira-se um bocadinho. Porque se Deus, irmãos, acobertasse nossa vida em maneira errada, em vã maneira de viver,
ele não seria Deus. Porque Deus, ele não é a favor do que é errado. Ele não é a favor da nossa falta de fé, confiança em suas mãos e falta de entrega. E o maior inimigo que acaba conosco hoje é provocado pela nossa falta de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela época, Deus permitiu que o inimigo os oprimisse, porque esqueceram de Deus de novo. Quem sabe você hoje também está esquecendo de Deus. Muita gente acha, não, eu lembro de Deus, Deus está no meu coração, mas se você chegar num presídio hoje e ver um assassino, um ladrão, ela às vezes está ali com um crucifixo ao seu peito e você perguntar para ele, você crê em Deus? E ele logo não titubeia e logo responde, eu creio em Deus, acredito em Deus, fui batizado quando criança, ou a minha avó, a minha mãe seguia a religião. Eu digo para você, ouvinte, religião é religar o homem a Deus, e se a religião fosse para a salvação, muitas placas de igreja não estariam em cima das suas respectivas congregações, estariam embaixo da cama dos seus fiéis, para que ali não tomassem chuva nem sol e ali não estragassem. Mas eu digo para você que religião, religar o homem a Deus, a verdadeira religião é esta. A Bíblia diz que a verdadeira religião é esta, amparar as viúvas e não desamparar os órfãos. E a verdadeira religião, verdadeiramente, é a caridade, é o amor, mas isso somente não basta. A verdadeira salvação está em Cristo Jesus. E naquela época estava no Senhor, o El Shaddai, o El Nissim, o El Shalom. E naquela época levantaram-se os midianitas e os amalequitas, e por longos 7 anos eles subiam e tomavam todo o alimento, arrebatavam todo o rebanho do povo. O povo sofredor, quem sabe você sofreu para tantas coisas ter e hoje acaba vendo algumas coisas escaparem dos seus dedos e você até consegue não entender como. Mas a Bíblia diz que o povo israelita escondia alguma coisa para sobreviver. Quem sabe você hoje deve estar escondendo alguma coisa para sobreviver. Quem sabe você tem subido a montanha como uma ação de defesa e escondido dentro do seu coração, escondido dentro da sua alma, aquilo que tens medo ainda que falta do inimigo tirar de si. Pois você tem visto que muitas coisas estão sendo tiradas de você. Estes inimigos, os midianitas, eram parentes dos israelitas, pois eram descendentes de Midian, filho de Abraão e Quetura, em seu segundo casamento. Era um povo nômade que vivia ao leste do Rio Jordão e do Mar Morto, ou seja, ficava ao lado oriental de Gileade, Moabe, e Sul-Edom para o noroeste da Arábia. Ou seja, começamos a ver aqui que os inimigos do povo de Deus eram os seus próprios familiares, descendentes. A Bíblia diz também que os outros que também faziam parte do rol que os apertavam eram os amalequitas. E os amalequitas eram uma tribo também nômade localizada em Negueb, na península ali do Sinai. Eram descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú. Os midianitas e os amalequitas formaram uma coalizão para ferirem Israel. Quem sabe foi feita uma coalizão no inferno para perseguir a sua vida. Quem sabe o próprio inimigo tem usado os seus familiares, os seus colegas de trabalho. Quem sabe o seu relacionamento conjugal ou pré-conjugal não anda nada bem. E você sente que algo demais de errado está acontecendo por trás. Algo maléfico deve estar influenciando pessoas, situações, para que as coisas apertem cada vez mais sobre si. Eu digo para você, se isso está acontecendo, como aconteceu essa coalizão do inferno para ferir Israel, também pode estar acontecendo para ferir a você. Aos seus sonhos, aos seus desejos, à sua família, ao seu emprego, quem sabe, muita coisa que para você é importante. E digo para você, sabe o que aprendo aqui? É que muitas vezes, na maioria das vezes, nossos inimigos não estão longe, mas estão perto de nós, como eu acabei de dizer, próximos de nós. E no contexto de Israel, vemos aqui nos 7 anos de opressão que os inimigos impuseram sobre Israel, eles empobreceram, se tornaram um povo humilhado e medroso. Você, nós, quando perdemos quase tudo, quando passamos por percas mesmo, sentimos muitas vezes humilhados, sentimos muitas vezes medrosos, estressados, sentimos muitas vezes deprimidos.
E na palavra de Deus diz que, pois bastava chegar a época da colheita, lá estavam os inimigos. Quem sabe, irmão, irmã, meu digníssimo amigo e amiga da rede social. Quem sabe, quando você luta para ter alguma coisa, algo vem e rouba-lhe tudo. E você, como aquele povo, fica à míngua. Todos nós hoje temos inimigos, além de tão declarados, Satanás e seus anjos decaídos, os demônios. Inimigos são aqueles que se mostram contrários, ou seja, inimigos são os que se opõem, são hostis a nós. O inimigo milita em oposição à nossa vontade, à tua vontade. O inimigo quer ver você, eu, nós derrotados. E era assim com os midianitas e os amalequitas que mostravam sua relação a Israel. Talvez eles ainda não estejam lhe roubando todos os bens, mas estão bem perto. Quem sabe você perdeu muita coisa, mas ainda tem medo que muito mais coisas ainda sejam roubadas de você. Quem sabe ainda tem medo que muita coisa ainda seja roubada de você. E muitas vezes o povo de Israel estava humilhado, envergonhado. Quem sabe você muitas vezes acabou ficando humilhado, envergonhado, desmotivado, se empobreceu, se amedrontou-se e a cada dia que passa, muitas vezes as coisas ficam pior em alguns aspectos de sua vida. Mas eu digo, como eles precisavam de herói, pois a palavra herói significa pessoa em grande coragem, de grandes feitos, pessoa que provoca admiração, é o que o dicionário diz, pessoa valente, quem sabe você precisa um herói. E em Israel não havia ninguém assim. Mas como não havia ninguém assim, o povo se lembrou de Deus. Quando nós nos lembramos de Deus, algo começa a acontecer. No mundo espiritual, algo começa a acontecer. E o mesmo Deus que fez grandes feitos para o povo de Israel sair da terra do Egito, começa então a ouvir a história desse povo. A ouvir porque o povo clama com grande voz, pranto, joga-se aos pés do Criador. Então Deus levanta o herói da terra. E o herói da terra nesse momento pode ser você mesma, você mesmo. O herói da terra, da sua comunidade, da sua família é você mesmo. Quem sabe você, além de querer salvar-se a si própria, vê pessoas que são bem queridas, bem quistas aos seus olhos e também quer salvá-las. Mas eu digo para você neste dia, ninguém se compara com o nosso Deus Yahvé. O grande Deus de Israel, ninguém compara, mas como ele é um maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores, todos os atributos ainda são pequenos ainda e são imensuráveis a maneira de dizermos o quanto Deus é para nós. O Deus que eu digo para você hoje, ele quer ver a si, a mim, ver-nos vivenciando e valorizando vitórias da vida, vitórias da fé, por muitos mais momentos. Deus, mesmo sendo Deus Pai amável, ele não interfere, mas ele levanta para nós heróis, para combater os inimigos da nossa vida. E é nesta hora, são nas horas de dificuldade que ele está apontando para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, para transformar nas nossas vidas. Ele está levantando alguém de destaque. Ele levantou Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach de Israel. Ele levantou Jesus para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. E Jesus Cristo coloca na sua mão a autoridade de fé. O cetro da equidade e da retidão está nas mãos dele. E ele nos delega a autoridade contra o mal, contra a enfermidade, contra a dificuldade, contra tudo que não provém dele. E ele delega para você, para mim, para nós, como seus filhos, a autoridade para pisarmos a cabeça da serpente e dos escorpiões. E se bebermos dano alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Não importa se seja uma olhada, não importa se seja para alguns a feitiçaria, não importa. Porque a Bíblia diz que ele veio destruir todas as obras, veio destruir e desfazer todas as obras do diabo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu, na qualidade de servo do Senhor, eu profetizo sobre a tua vida, digníssimos amigos da rede social.
Eu profetizo sobre a tua vida que assim como Deus levantou Gideão, Deus instruiu Gideão, Yeshua HaMashiach de Israel, Jesus de Nazaré, morreu por si, pelos seus pecados e pelos meus. E para nós, quando nos jogamos diante da presença dele, nos humilhamos diante da tua face, ele nos delega também a autoridade. E se você tem autoridade, você não tem que levantar, abaixar mais as cabeças. Você tem que levantar a cabeça, sacar da espada da palavra de Deus, calçar os pés no evangelho da paz, colocando a couraça da retidão e o capacete da salvação, porque tu és um filho de Deus, uma filha de Deus, que depende de você, os seus desígnios dependem de você, o seu futuro depende de você, para que você depende de você no sentido de você acreditar que Deus é o cabeça da sua casa. Se você muitas vezes acha que você é o cabeça de tudo, eu digo para você, você está realmente enganado. O cabeça é Cristo. Quando você coloca Jesus como cabeça da sua casa, como cabeça do seu relacionamento, como cabeça do seu trabalho, do seu emprego, como cabeça da sua família, ele dá vitória. A mesma vitória, a mesma coragem e ousadia que ele deu para Gideão, ele dá para você também no dia de hoje. Porque ele quer te transformar num herói já pronto. E como Deus sabe que o seu coração é diferente como os demais, é diferente como... O coração de Gideão era diferente dos demais que estavam emudecidos. Gideão era corajoso porque o Espírito Santo agia na vida dele. Deus escolhe então o pequeno e molda-o para ser um grande herói. Deus escolhe a mim e a você muitas vezes como pequenos e molda-nos para sermos como Gideão. E assim como Gideão, a força do Espírito Santo de Deus está sobre si. Então vamos fazer um comparativo na vida desse juiz chamado Gideão em nossas vidas. E digo para você que veremos se somos ou não capazes de vencer os inimigos. Sejam do medo, da depressão, angústia, solidão, enfermidade, pobreza, qualquer outra dificuldade dessa vida. Acredite. As lições ensinadas por Gideão. Gideão era um homem valente ou tímido? Gideão era valente ou tímido? O que você acha que você é hoje? Agora imagine, um homem trabalhando com medo dos inimigos, pois os midianitas poderiam chegar a qualquer momento a roubar tudo. Imagine você trabalhando e o inimigo roubando os seus sonhos e muitas coisas até roubou de você. Mas quando o servo de Deus ouviu as palavras do anjo dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, Deus diz para você também no dia de hoje: mulher de Deus, homem de Deus, você é valente. Gideão achou que isso fosse brincadeira. Quem sabe Gideão pudesse pensar que é brincadeira, homem valente, porque ele escondia as coisas dos seus opressores. Quem sabe muitas vezes você discute com Deus nas madrugadas, indigna-se com Deus. Por que indigna-se com Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Por que será que Gideão acharia que Deus estaria deixando o povo de Israel sofrer tanta humilhação? Quem sabe Deus está permitindo? Quem sabe você se pergunta por que Deus você deixou ou tem deixado a si passar por tanta privação e humilhação? Será isso correto? Será que essa pergunta que você faz dentro de você nesse momento ou já fizera antes? Mas Deus continua a conversa, desafiando a Gideão a tornar-se um herói e resolver o problema. Deus se desafia hoje a resolver o problema, a tornar-se um herói. A Bíblia diz que Gideão duvidou da presença de Deus, mas Deus viu dentro de Gideão algo que ele mesmo ainda não tinha visto. Quem sabe é a mesma coisa que acontece com você hoje. Você tem uma força dentro de si capaz de vencer, mas você mesmo não dera conta disso. Mas da mesma forma que Deus mostrou isso a Gideão, Deus fala para você: vai na sua própria força. Na força dada pelo Espírito Santo de Deus? Sim, mas não na força de um Gideão homem ou de você, uma pessoa que confia em si própria, não. Mas como Gideão sentiu-se incapaz, procurou uma saída para não cumprimento da missão dada pelo anjo, Gideão deu uma desculpa, ele falou que era uma pessoa pequena, de uma família insignificante, de uma tribo pouco importante. Muitas vezes você deve estar fazendo diferença. Eu? Eu não. Isso não é demasiado grande para mim.
Quem sabe esta missão não é para mim, eu não tenho força para tirar minha família da situação. Quem sabe não tenho força para lutar contra os meus opressores. Mas eu digo para você, que diferença isso faz para o Deus dos deuses, o grande Deus de Israel? Para que isso não faz diferença para Jesus? Ele quer fabricar um herói hoje. Porque Deus sabia que o Gideão era um homem extremamente valente. Deus sabe que você é valente. Deus sabe que você é valente. Gideão estava sozinho ou Deus estava com ele? Gideão estava com Deus. A partir do encontro com Deus, Deus profetizou sobre ele e disse: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você, na presença do nosso Deus, vai ferir os seus inimigos como um só homem. Vai feri-los como? Com a unção do Espírito Santo, com autoridade no poder de Deus, com oração, com jejum. E colocar a sua vida em sacrifício vivo diante do Senhor. E não precisa muitas vezes pedir sinais. Gideão fez sinal com Deus. E Deus mostrou para ele que ele era o escolhido. Mas se mesmo assim você quer fazer sinal com Deus, Senhor, se tu és o Deus da minha vida, se a mensagem que o irmão Nitsulai está falando no dia de hoje, ou falou naquele dia que eu ouvi aquela mensagem gravada, é verdade, faça então prova de Deus, fala: Senhor, o Senhor é o mesmo Deus de Gideão, como disse o irmão naquela mensagem, então esteja comigo, abre as portas para mim, que eu vou me derreter na tua presença. Eu digo para você, a sua vitória já está premeditada, você é um vencedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque Ele nos amou primeiro, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo, não desista agora, não pare. Porque Ele escolheu você, nós, para uma grande missão. E temos que honrá-lo, nosso Deus. E temos que honrar o nosso Deus. A primeira missão de Gideão foi destruir os postes ídolos e fazer um altar ao Senhor. Destrua da tua vida aquilo que não lhe agrada a Deus, destrua os vícios que destroem o seu corpo, que é sempre a morada do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo de Deus que destrua o vosso mal feitio, o vosso mal sentido de ver as coisas, que Deus molde o seu caráter, e você vai ver que Deus não é um deusinho com letra minúscula, mas é o grande Deus de Israel. A nossa missão, como a de Gideão, começa dentro da nossa casa, ela vai para dentro da nossa igreja, ela vai para o meio da comunidade onde vivemos, para o meio da família onde qual pertencemos. E digo mais para você nesse dia de hoje, precisamos mostrar aos nossos que ainda existem pessoas que submetem-se à vontade de Yahvé, a Jeová, e querem sair da humilhação e estar no local de vitória. Você, neste dia, é lugar de vitória, é lugar de alegria para a sua vida, é estar no primeiro banco, é estar na primeira fila, é assistir de camarote a vitória de Deus para a sua vida, é ser a primeira a levantar a bandeira do Jeová Nissim. O Senhor é a nossa bandeira. Levante, hasteie a bandeira de Deus para a sua vida, levante a bandeira de Deus, levante a bandeira como Gideão fez, que era mostrar a Israel que é possível sim termos força, garra, coragem, em meio a tanta desgraça e vergonha que os inimigos tentam levantar contra nós. Gideão recebeu a grande vitória no dia da grande batalha. Deus levantou Gideão conduzindo o exército de 32 mil israelitas para o campo de batalha, para lutarem nada menos contra 135 mil midianitas. Numa matemática de combate, cada israelita teria que matar 4 midianitas. Mas essa era a sua desvantagem. Mas eu digo, ele confiava no seu Deus. Eu digo para você que o nosso Deus, o Deus que criou o céu, a terra e o mar, e não deixou de Gideão entrar na batalha com medo do número de 4 contra 1, que era o déficit de soldados midianitas para o soldado de Israel. Eu digo para você, o Salmo 91 diz assim: 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A diferença numérica já é maior, já não são 4 contra 1, são 10.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, são 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Já são 11.000 contra si. Se o Deus de Gideão
deu vitória de um soldado contra 4, não vai dar vitória de você contra 11.000? Como diz no Salmo 91? Claro que sim. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de poder. E aconteceu ainda mais. Quando Deus foi separar o povo, 22.000 voltaram para casa. Aumentou mais a diferença, pois 22.000 estavam com medo. E digo mais, aumentou a diferença. Foram então 13 contra 1. 13 contra 1. Depois Deus permitiu que foi mais embora 9.700, pois estavam desatentos e imprudentes. Quem sabe nós também tivemos desatentos e imprudentes. E de repente Deus só deixa 300 soldados. Ou seja, cada um tem que matar 450 homens treinados de guerra. Olha, esquece as contas todas, senão nós vamos ficar malucos. Vamos lembrar que Deus, seja contra 1 ou contra 300, contra 1 ou contra 11.000, contra 1, o Deus de Israel dá vitória para você hoje. A Bíblia diz que o servo de Deus diz que a minha própria mão me livrou, porque Deus estava com ele. Gideão teve a ideia fantástica, usando uma estratégia, em vencer um grande exército com um pequeno exército. E aqui, irmãos, o que eu aprendo é que com Deus, é que para Deus o que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade. Hoje ainda existem muitas pessoas que acham que são maiores, porque elas confiam em números que ela tem dinheiro mais do que nós, tem mais estudo do que nós, tem mais isso mais do que nós, e nós ficamos sempre no mínimo, no minguinho, minguando, mas isto não, nós somos filhos de um grande Deus, e o grande Deus Yahvé tem vitória para você, vitória para mim, vitória para nossas vidas, e fica a conclusão dessa mensagem gravada. Em Jeremias capítulo 17, 5 está escrito assim, guarde bem no seu coração. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta do seu coração do Senhor. Mas a Bíblia diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz mais ainda em Isaías 43,13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Presente, e o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Deus é o Deus de Israel, é o Deus da sua vida, é o Deus que lhe dá vitória, é o Deus que lhe dá alegria, é o Deus que já deu para você a vitória completa para o seu coração. A vitória completa já está para você. A vitória completa está para a sua vida. Jogue-se, aceite Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, aceite a Cristo na sua vida como Salvador. Diga para Jesus, faça uma oração com Deus. Faça uma oração com Deus nesse momento comigo. E confie que Ele vai entrar com providência na sua vida. E vai te abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno e santo, mais uma vez entro aqui, Senhor, nessa mensagem gravada, Senhor, aos irmãos, às irmãs, aos colegas aqui da rede social, ó Deus. Essa mensagem, Senhor, de fé, de esperança, Senhor, mensagem esta, Senhor, que a pude compartilhar com os amados neste dia de hoje. Abençoa este homem, esta mulher, esta jovem, este jovem, Senhor, que ouviu essa mensagem, Senhor. Que o seu Santo Espírito venha repousar sobre eles, ó Pai, derramando graça, vitória, misericórdia, Senhor, e alegria. Senhor dos exércitos, assim como o Senhor foi o Deus de Gideão. E o Senhor mostrou, Senhor, que com pouquíssimos homens venceria um grande exército de opositores, Senhor, ó Deus querido e santo. Como diz aquele hino, Senhor, segura nas mãos de Deus e vai, Senhor, agarra, Deus eterno e santo, nas mãos desse homem, desta mulher. Nas mãos desse jovem, desta jovem, que neste momento, Senhor, passa dificuldades. Nesse momento, Senhor, o momento, Senhor, de dificuldades na vida. Que esta pessoa, que esta alma seja abençoada. Que esta alma receba as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, Senhor, sobre suas vidas, ó Pai.
Onde houver enfermidade, Senhor, cura. Onde houver opressão, Senhor, repreenda o opressor, ó Pai. Liberta o oprimido, Senhor. Onde houver, Senhor, Deus querido e santo, depressão, que essa vida seja liberta dos grilhões da depressão, em nome de Jesus. Onde houver, Senhor, Deus eterno e santo, um sonho virado em pesadelo, que esse pesadelo seja extinguido pela presença do poder do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Deus querido e santo, abençoa esta vida, esta alma, Senhor, dando graça, alegria, vitória, vida, paz, prosperidade, bonança, Senhor. Ó Deus querido e santo, Senhor, eu creio na Tua presença, é a minha súplica neste dia, em nome de Jesus. Amém.